Aquela dali é a BR-493, uma pista que já deveria ter acabado, uma obra de duplicação que começou em 2014, deveria ter terminado em 2018, só que toda a corrupção que acontece no país acaba causando mortes e deixando pessoas infelizes aí. De acordo com o relato do motorista do caminhão, ele seguia pela BR em direção à pista que vai para Magé, por exemplo. E naquele trecho ali, na altura de Guapimirim, assim que ele viu que na pista, no sentido contrário, vinham outros veículos e também uma carreta, e essa pista, ela está com várias lombadas, uma pista extremamente irregular, ele tentou chegar um pouquinho para a direita, um dedinho ali, enfim. E nesse momento, quando ele vai passar carro a carro ali, né, ele acaba perdendo a direção do veículo, avançando outra pista e atingindo violentamente um carro onde estavam pai, mãe e 6 filhos. Nesse exato momento, nós estamos aqui no cemitério Niquiterói, Parque Niquiterói, em São Gonçalo. O velório do corpo do pai, mãe e de 4 dos filhos acontece nesse exato momento aqui. A gente manteve uma distância em respeito à família. Você consegue imaginar a dor, né, Isabelle? Tem hora que eu chego me perdendo o que eu vou falar para você, porque é uma coisa muito louca. 2 dos filhos que sobreviveram, um de 16 anos está internado no Hospital Adão Pereira Nunes, com estado de saúde gravíssimo, e o outro no Alberto Torres, lutando pela vida também, estado de saúde gravíssimo. Eu vou conversar aqui com o seu Jaú Lima, que é avô das crianças. Seu Jaú, meus pêsames, acho que tudo que eu podia falar, eu e o Miltinho, de passar de força para o senhor, a gente tentou passar nesse momento difícil. Seu filho, a sua nora e os seus 6 netos vinham de Santo Aleixo em direção a São Gonçalo, uma cidade onde eles conheciam porque já tinham morado lá, para poder participar de uma festa. Só que as horas foram passando e eles não chegavam na festa, não é isso? É verdade. Na verdade, eles estavam indo para casa da minha filha, em Niterói, eu que moro em São Gonçalo. E eu estava trabalhando e minha esposa tinha... O último contato que ele entrou com a minha esposa foi 11 e pouca da manhã. Depois disso não fez mais contato com a família. E minha esposa entrou em desespero, em pânico, ligando para todos os celulares dele e das crianças e ninguém atendia. E quando eu cheguei do trabalho, a minha esposa e a minha filha falaram que estavam muito preocupadas porque o Jonathan não tinha aparecido. E ninguém tinha visto televisão no dia inteiro, né? Eles estavam participando de uma confraternização entre famílias e ninguém tinha pego em celulares. Aí quando nós chegamos em casa, enquanto eu fui tomar banho, minha esposa foi pegar no celular, onde ela, nas redes sociais, viu um acidente. E quando ela levou o celular para me ver o carro, eu reconheci que era o carro do meu filho. Naquele momento, mas fiquei quieto, não passei informações para ela. Aí ela soube que tinha uma pessoa um jovem internado no Alberto Torres. Aí a minha esposa foi lá e no momento que chegou lá, ela deparou com o meu neto de 14 anos. E a minha netinha de 2 anos já havia falecido, a Larissa. Deixa eu chamar a Isabelle para poder conversar com o senhor. Isabelle, agora há pouco eu falava para ele, para a gente que é pai, eu falava para ele, Jaú, eu estou vendo você segurando as tuas forças, tentando estar tranquilo. Ele falou, Caio, eu preciso ser o alicerce da minha família nesse momento para poder estar do lado da minha esposa e das pessoas da minha família. E eu, como pai, falei para ele assim, Jaú, eu acho que você precisa chorar. Eu estou muito preocupado com você. Você percebe, Isabelle, que ele está até mais tranquilo, mas esse homem, ele está extremamente nervoso por tudo o que aconteceu. Ele está aqui e conversa com você também, Isabelle Benito, a partir de agora. E você, eu sempre falo isso para você, né? É aquele momento em que essas pessoas precisam ouvir a sua voz. Ele é um fã, a família inteira é muito fã do nosso programa, eles gostam muito de você. É um momento importante, até para que você possa falar com ele, tá, Isabelle? O Jaú está aqui, conversa também com você a partir de agora. Então, Jaú, eu primeiro gostaria de mandar um abraço forte no senhor, mas um abraço diferente. Um abraço de empatia, do qual eu nunca vou esquecer uma coisa, de uma tragédia que aconteceu na minha família. Isabelle, só um minutinho. Isabelle, só um minutinho. Eu vou passar a minha escuta para ele. Peraí, deixa eu ajudar, porque a escuta dele não está ouvindo. Coloca essa aqui. O programa é ao vivo. Depois eu queria comentar com o Bárcia.
Pode falar agora. Agora está te ouvindo, Isabelle. Estou ouvindo. Seu Jaú, é muito difícil, às vezes, para a gente que é de televisão, por isso que muita gente fala que apresentadores, principalmente, falam muito, mas falam pouco de si. No caso do senhor, que me assiste, já sabe como é o meu jeito de apresentar, de fazer televisão. E é do jeito que eu acredito. Que não é só jornalismo contando a história. Houve um acidente, infelizmente, tragédia, tantas pessoas. E aí me botam diante dessas... A vida me bota, né, Bárcia? Bota vocês também. Sim. Diante dessa missão muito difícil, que é conversar com pessoas como o senhor. Sim, o senhor está fazendo um papel que o senhor tem que fazer dentro da sua família, da dignidade do tamanho que o senhor é, que é se manter no alicerce, porque, infelizmente, às vezes, quando tudo desaba, Deus sabe como botar a força em um. E é óbvio que a tua dor não é menor. Pelo contrário, né? A fortaleza é muito maior. Eu tenho muito medo de ser gatilho de dor, mas não precisa, a dor está dentro de você. Eu estava comentando aqui enquanto o senhor não ouvia, em que eu nunca vou esquecer, e eu falo algumas vezes isso, e nunca nem pedi permissão para o meu irmão, porque ele nunca deixaria. Mas aconteceu uma tragédia com acidente de carro na minha família, e eu tentei consolar o meu irmão, falando que ele tem outros filhos e algo mais. Ele disse, não importa um, não importa dois, não importa, é aquele. E eu me calei. Então não adianta você falar, fique firme porque você tem isso, fique firme porque tenha... Se Deus for grande, maior e misericordioso, os outros 2 netos vão precisar muito de você. Você já sabe disso. Então não há palavras em que faça eu fazer ou... Mesmo o senhor assistindo meu programa, eu tenho que ser muito sincera. Diante do que o senhor passa, é a dor e nada pode ser feito. É seu filho, é sua nora, são seus netos, é o e se, e porquê, e um segundo antes. O que eu peço e penso sempre para Deus me iluminar nessa missão que eu tenho de apresentar o jornal, em que me botam diante dessa missão, do que eu sei o que é uma tragédia, que não há nada que minimize. Dá até raiva quando alguém tenta falar, e eu entendi isso. Quando eu tentei amenizar a dor de alguém que eu amo e que falou, não tem, é aquela pessoa, é aquele, entendeu? Então, assim, não vou falar nada em relação a criar ser forte. Para que ser forte? Por que ser forte? Não tem como ser forte numa situação como essa. O que a gente tem que pedir é oração de sustentação, de fé, de acreditar, de que tantas outras pessoas passam. Vou dar um exemplo para o senhor, batendo papo, como eu bato papo e para a minha audiência. No dia de hoje, todos nós da família SBT Rio estamos com uma dor desde ontem, Bárcia, no coração. O Jura, nosso amigo querido, que é repórter cinematográfico, trabalha com a gente com uma alegria muito grande, num momento assim, foi dar ajuda para a filha dele, para comprar açaí para a lojinha dela. Veio uma outra pessoa exatamente como veio em cima do teu filho, veio na contramão, atingiu os 2 em cheio. Ele sobreviveu, mas a filha dele morreu na garupa dele. A gente está aqui hoje num clima de dor, de vontade de ir lá abraçar o Jura, de tentar falar coisas, o Caio já agilizou. Mas assim, a gente não vai nunca compreender alguns fatores da vida que fazem no estalo. O que eu falo para o senhor do fundo do meu coração é que Deus deu o conforto e a força. E que o senhor entenda que é muito forte o que aconteceu, até não só como em si, mas em números o que aconteceu com o senhor. Mas se fortaleça nos dias passarem, na vida passarem, na oração, na necessidade das pessoas que você ama. Se sustente no amor, porque a dor, eu imagino, não tem nada, infelizmente, que eu possa falar, senão eu falaria, Caio falaria, para curar essa dor do senhor. Que Deus te dê muita força, ou no que você acreditar, energia, o que for, para que essas pessoas que estão no entorno do Senhor consigam ter essa força, que o Senhor consiga também se sentir fortalecido, viu? É verdade. Para falar para você, essa força que eu tenho vem de Deus. Eu tenho uma fé inabalável em Deus. O repórter até falou comigo que eu tenho que chorar. Eu chorei muito, sim. Você não sabe, eu chorei a madrugada de sábado quase toda, nem dormi de sábado para domingo. E ao longo do domingo que a gente foi resolver as papeladas de cartório, de liberação de corpos, eu tinha momentos de emoções, de chorar. Então,
Só que agora eu tenho que ser forte porque a minha esposa depende de mim para me consolar ela. E nós temos que ter força se os nossos netos forem salvos dessa tragédia. Nós que vamos ser os pais deles, nós que vamos cuidar deles, entendeu? Só que falar que sou forte, ninguém é forte, é verdade. A gente, só Deus sabe o que a gente está passando, a dor é grande e só Ele pode me sustentar nesse momento. E só isso que eu tenho que falar, eu não tenho nem palavras mais para falar. O senhor me dizia que o senhor é casado com a sua esposa há 40 anos, um pouquinho mais. O seu filho estava casado há 20 anos com a mesma esposa, 6 filhos com a mesma mulher, de um amor intenso, de um pai extremamente dedicado. Desculpa ter emoção, tá, Isabelle, mas quando você falou do Jura e da Juliana, da esposa dele, enfim, a gente acabou se emocionando aqui, porque a gente acaba vivendo essa dor de vocês também, né? A gente está vivendo isso lá no SBT por causa do problema que aconteceu com um colega nosso. Mas a família do seu filho, como a sua, uma família muito bonita. O seu filho trabalhava muito para poder dar o melhor para eles. Em dado momento, seus 2 netos mais velhos chegaram a ficar com o senhor e ele falou para o senhor: pai, eles têm que voltar, são meus filhos. Como é que foi aquilo? Eu e minha esposa, a gente cuidou um tempo dos meus 2 netos, esses que estão internados. E meu filho sempre foi um pai carinhoso com os filhos dele. Entendeu? Ele sempre foi um pai amoroso. A dedicação que ele tinha, ele não conseguia ficar longe das crianças. Portanto, ele foi trabalhar em Santo Aleixo e ele tinha que ficar a semana toda lá sozinho. Ele resolveu alugar uma casa lá e levar a família para ficar com ele lá. E essa paixão que ele tinha pelas crianças era grande. Então, ele não conseguia ficar muitos dias longe das crianças. Aí ele levou as crianças para lá. E, infelizmente, aconteceu essa fatalidade. Entendeu? E às vezes eu fico assim, sem palavras para falar, eu não tenho como me expressar, entendeu? Eu só peço. Oi. Não, eu só vou agradecer ao senhor, porque não tem mesmo, assim, humanamente é impossível conseguir. Eu vou pedir em nome de toda a audiência do SBT Rio muita oração para sua família. Caio, obrigada. Ao vivo aí, daqui a pouco eu volto com a reportagem.